eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Rogério Sabu. Ele é sócio e um dos cuidadores da marca Maura de Albanese. E aí, Rô, se apresenta pra galera, cara. Olá, tudo bem? Sou o Rogério Sabu, sou um dos sócios cuidadores da marca Maura de Albanese. Eu sou responsável por toda a parte de divulgação lá da Maura. A gente cuida de toda a marca dela, em tudo que ela faz. E é com muito prazer e muita honra que eu estou aqui com você hoje. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado mesmo, estou muito feliz. Eu fico feliz também de você ter aceito isso. Eu sei que muitas pessoas não sabem, mas vão conhecer você. Você é um cara de bastidores. Sou. Você não aparece na frente das câmeras, você é um cara de backstage, né? Total. E acho que é a primeira vez, assim, mostrando eu ia falar isso pra você, esse mas rostinho pro mundo, sim. essa barba bem feita. É a primeira vez. Eu tô até um pouco aqui ansioso, mas é porque eu fico atrás. Então, eu nunca tô ali na frente. Eu sei de tudo que acontece por trás, mas na frente eu sei que é um pouco diferente. Mas eu tô aqui com cara limpa, aberto para todas as suas perguntas e que eu puder contribuir, eu tô aqui também. Que massa, Rô, feliz por isso. Então conta como é que é o seu trabalho nos bastidores, o que quer dizer um cuidador da marca, o que se faz efetivamente no negócio da Maura? A gente quando fala cuidador, é porque a Maura não é só uma pessoa ou um negócio que vende curso na internet, é uma marca. A gente cuida de toda a divulgação, todo o posicionamento, tudo que ela fala, todas as redes sociais, palestras. Então quando a gente fala disso, a gente abre um pouco só, a gente abre um pouco o âmbito lançador de produto, de infoproduto. Então, quando a gente fala cuidador da marca, a gente abrange tudo isso. Então, por isso que a gente tem esse cuidado em falar marca Maura de Albanese e não só cursos online. Massa. E quem é a Maura? O que ela faz? Qual é o tipo de transformação que essa marca, então, leva para o mundo? A marca Maura de Albanese, ela ajuda as pessoas a usar o poder da mente delas para conquistar tudo aquilo que elas querem. Então, ela, ao longo da vida dela, tem mais de 38 anos de estudos sobre a psique do ser humano, sobre o poder da mente. Então, hoje ela tem mais de 24 mil alunos, onde ela já ajudou muita gente, 24 mil alunos. 24 mil alunos. Dentro de um curso que é o Academia da Mente, a gente tem no nível 1 deles, que depois a gente pode continuar, mais de 14 mil depoimentos registrados em vídeos ou em prints de... Então, mais da metade assim, grava um depoimento com os resultados. E a gente, desde todas as conquistas, saúde, financeiro, judicial, relacionamento. Então, assim, é muito gratificante a gente ver depoimentos de pessoas que começaram de um jeito, e aí mudam com simples metodologia, todo um desenvolvimento que a gente faz dentro do curso que ajuda. Então, isso é realmente gratificante, a gente vê emoção. Alguns eventos ao vivo que a gente vai também, a gente vê a emoção das pessoas. Vem gente do mundo inteiro. Recentemente, em um evento nosso, viu uma senhorinha de 85 anos de Portugal sozinha, porque acompanha e teve a sua vida transformada através da Maura. Então, esse nosso propósito de transformar vidas é realmente encantador. E você sabe disso, né? O tanto que você impacta as pessoas é gratificante, né? Mas agora o foco é você, amigo, e o trabalho que você está desenvolvendo com a Maura. Não são 2 anos, são mais de 20 anos. Você falou 30 aí? A Maura estuda Poder da Mente Humana há mais de 38 anos. É muito tempo nisso, né? E tem a ver com a formação dela também, né? Ela é formada em psicologia, mas desde sempre ela fez também faculdade de educação física. Então ela sempre gostou dessa parte do ser humano. E aí ela até brinca nas histórias dela, que ela conta pra gente, que ela gostava muito do corpo, por isso que ela fez educação física. Só que ela acabava, nas aulas de educação física, as pessoas a procuravam no final para conversar com ela, para pedir sugestões, sabe? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, aí ela decidiu... Fugiu do corpo, né? Fugiu do corpo e iam para outros ambientes, né? E aí ela decidiu fazer... psicologia, porque ela juntou. Ela falou, eu sei tudo do corpo, agora você sabe um pouquinho da psique. E aí, além disso, ela viu um outro olhar, porque a psicologia ela só viu um âmbito, né, do ser humano no atendimento. E ela ampliou isso para a mente, para o espírito, e aí fez toda a ligação. E ela tinha isso, ela está na Rádio Mundial há mais de 20 anos. Então, antes do mercado de infoproduto, de marketing digital, ela já fazia isso há muito tempo atrás. E aí ela trouxe isso para cá. E é engraçado que é até interessante você falar isso, que a história
da Maura na internet foi através disso. Ela fazia esses cursos presenciais, tudo mais. Falava na rádio, fazia grupinhos. E a Lara, a filha dela, né? Minha esposa. Opa, agora estamos revelando algumas coisas interessantes. Pra quem não sabe, a Maura é minha sogra. E aí a Lara, nesse sentido, via que os cursos da mãe dela, presenciais, tinha transformação. As pessoas se transformavam. E aí, em algum momento, a Lara falou pra mãe dela, falou assim, mãe, o mundo precisa saber do que você faz. Não dá pra ficar só aqui dentro dessas 4 paredes. Nossa, isso foi em que ano? 2013, 2014. Que acho que foi um ano que até a gente se encontrou lá no evento. Sim. E foi a partir daí que tudo começou a mudar. E aí, o interessante é que aquelas 20, 30 pessoas que eram transformadas ali, se transformaram em milhões através do digital. E isso é muito legal. É muito massa, bom. Cara. Parabéns por tudo que você está desenvolvendo e por esse carinho, esse amor com que você fala da marca da Maura, da pessoa da Maura e do trabalho que vocês desenvolvem. Agora, esse jeito de falar, esse lance, a marca a Maura, você revelou aqui, né, no VDCast, que você é genro da Maura e que é casado com a Lara, que também trabalha na empresa, sim, né? Sim. Cara, uma coisa que eu não sei se você sabe ou não, quando a Lara aplicou para o Mastermind, isso lá, 2013, 2014, ela botou lá, Laura Albanese. E aí ela falando, eu tenho uma especialista que ela é psicóloga e ela trabalha com poder da mente. E ela foi escrevendo, é uma psicóloga, Maura de Albanese. Eu falei, cara, não é possível. Aí, na ligação, entrevistando a Lara, e a Lara super séria, assim, e aí a psicóloga, ela isso, ela aquilo. Tá, a psicóloga, eu falei pra Lara, ela tem um nome muito parecido com o seu. Ela é minha mãe. Então, a psicóloga... Cara, foi muito bom isso, porque ali foi uma aula pra mim. Porque ela é filha da Maura, mas ela ali tava com uma postura profissional tão bem alinhada que ela conseguia separar. Ali não era a filha da Maura falando, ela era sócia da Maura, uma das cuidadoras da marca. E você consegue trazer isso também. Cara, eu quero que nesse episódio, as pessoas que têm esse tipo de relação, marido e mulher trabalhando junto, ou sogra e genro trabalhando junto, consiga ver em você uma inspiração para conseguir fluir. Porque é muito difícil equilibrar todas essas áreas da vida e você consegue fazer isso com maestria. Como é que é isso? Trabalhar com a sogra, trabalhar com a esposa, cara? Isso é um dos pontos que a gente consegue fazer muito bem. Eu acho que a base de tudo isso é o amor. Então, assim, como eu digo, amor e respeito. Porque eu sempre admirei todo o trabalho da Maura, né? E também, em cima do amor, você consegue ter o respeito nas diferentes áreas do que você atua. Então, no começo, foi um pouquinho complicado. Em que sentido? A gente só falava de trabalho. Por mais que a gente tinha essa divisão, era novo, era tudo muito em cima, vamos todo mundo trabalhar, e até alguns eventos de família, eu falei assim, mas só falam de trabalho? Porque aí a gente ainda estava misturando as coisas. Mas com a maturidade do que foi acontecendo na empresa, a gente vai evoluindo e conseguindo dar espaço. Quando a gente fala assim, você falou sogra, a minha esposa, São muitos delicado, papéis, né? cara. É muita coisa ao mesmo tempo. Porque você sabe, marido e mulher, sabe onde tudo acontece? Na cama, no travesseiro. E você levar tudo isso pro travesseiro pode ser que seja prejudicial. Pode ser fatal, cara. Eu conheço relacionamentos que se destruíram nesse processo. Isso. E o seu com a Lara, pelo contrário, só nasce mais bebê e vocês só estão mais próximos. Então como é que é isso, cara? Você tem que saber dividir os papéis. Tá. Isso é muito importante. Tanto na relação profissional, quanto na relação familiar. Obviamente, quem começou a empresa foi a Lara e a Maura. E, obviamente, elas têm os cargos dela. E, obviamente, eu tenho que respeitar os cargos na empresa. Você veio depois. Eu vim na depois. Família, você veio depois. No negócio. No E, cara, mas tem uma hora que você tem que chegar... E você hoje é sócio. Sim. Então, como é que foi essa história, cara? Como é que foi sua evolução, cara? Porque isso é uma coisa muito interessante. Então, acontece que, desde o começo, eu sempre eu me formei em publicidade. E eu sempre trabalhei em agência de publicidade. Então, criação... parte de web design, tudo eu fazia desde na agência. E aí, quando a Lara foi fazer isso com a mãe dela, obviamente, existia necessidade de ser feito isso. E a quem ela chamou, no caso, fui eu, que eu tava junto ali. Vamos lá. Já tava ali mesmo, Já tava ali mesmo, foi tudo. E assim começou. A gente foi nesse sentido. Então, assim, foi o que eu falei, no começo é um pouco turbulento. Você começou prestando serviço? Prestando serviço. Tá. Comecei prestando serviço e foi crescendo. As coisas foram amadurecendo.
foram criando cargos, necessidades, informações, e aí chega uma hora que você vê que está tudo junto misturado. E aí você vê que está tudo junto misturado, aí você começa a colocar os pontos nos is, mas sempre no amor, no respeito, na hierarquia e liderança. Sempre. E aí o detalhe é, chegou em casa ou foi para outro lugar fora da empresa, você fecha uma porta, abre outra e a vida muda. Então isso tem que estar sempre muito bem delimitado. Existirão momentos em que vai ter que abrir a porta da empresa dentro de casa para resolver situações de emergência. Mas se conseguir separar bem os papéis, a tendência é só crescer. Porque a gente sabe como energia em tudo flui com amor, respeito e perseverança, isso vai acontecer na empresa também, em casa e assim em todas as partes da sua vida. Não tem como dar errado essa magia. Obviamente, tem os entraves e tudo mais, mas quando você tem o amor, o respeito e a hierarquia, tudo funciona. Essa é a minha dica. Mas quem tá ouvindo em casa tá falando, essa resposta aí tá polida demais. Tá. E quando o bicho pega? Porque, cara, não é possível. Você tá há quanto tempo trabalhando com elas? Desde 2014, quando elas começaram, eu já fazia algumas coisas, né? Já. E quando tem situação de conflito, cara? Qual é a melhor forma de lidar? E mais do que isso, como é que você consegue blindar o que acontece na empresa para o que acontece nos 4 paredes do quarto? Como que você faz isso? Essa é a maturidade que você tem que ter. Quando você sai da empresa e vai para casa, você fecha a porta, você fala assim, a partir daqui, nós somos uma família, esquece de qualquer coisa. Esquece mas tem que resolver. Tem que resolver? Então, sai do quarto, principalmente se for à noite, sai do quarto e vai pra sala. Né? Fisicamente, vai pra sala. Nossa, cara. Porque quarto é lugar de sagrado, família, né? Travesseiro é lugar de marido e mulher. Aí, vai resolver? Ou então, se vê que não tá dando, fala assim, acabou por aqui, vamos dormir, amanhã a gente acorda, vai pra empresa ou vai pra algum lugar e tenta resolver. Maravilhoso. Isso também até com minha sogra. É que assim, a Maura ela é muito especial nesse sentido. Sim. Eu tenho um carinho, um amor muito grande. Então isso Também. ajuda, né? Então não tem como. A Lara nem se fala. Mas em relação a mãe e filha também é muito isso. Isso que você falou, esse respeito, essa hierarquia, esse amor nesse sentido é o que faz a roda girar sem ter os... Porque qualquer negócio tem altos e baixos no sentido de emocional, né? Mas bem cuidado, até conquistas e sucesso garantido. Que massa. Ainda mais se olhar no longo do tempo, né? Tem gente que quer definir o seu sucesso, o seu fracasso com uma jornada curta de 2, 3 anos. Não é. Mas quando você se compromete com mais de 28 anos, como você falou aí, cara, quando você tá pro longo prazo, enquanto tem a galera que desiste e tem a galera que vence, porque eu acredito nisso, não tem como não vencer se você insiste, se você persiste, se você ajusta, se você segue em frente, né? Se você analisar, é que eu tenho 37 anos, a Maura fala mais tempo que eu tenho de vida. Você falar de poder da mente, espiritualidade há 38 anos atrás, você imagina como era lá vista? Né? Hoje ainda é visto como disruptivo, mas imagina então lá atrás. E ela persistiu, ia todo mundo, alguns familiares, todo mundo contra, mas você é maluca, você vai falar sobre esse assunto, vão achar que você é doida. E ela fala assim, deixa eu continuar. E o resultado vem através disso, né? A transformação, o propósito da Maura de transformação das pessoas no mundo através da sua própria mente, através da sua própria energia, tá aí hoje, com essas milhares aí de vidas transformadas e com esse nosso propósito. Então, assim, muitas vezes a gente olha depoimentos, eu adoro colocar depoimentos para a nossa equipe, porque arrepia, a gente sente na pele tudo aquilo que a gente faz. Então, quando eu falo para um videomaker, olha só o vídeo que você editou e chegou em tal pessoa, olha o que aconteceu na vida dela. Quando eu chego para o copy e falo assim, olha aquele e-mail que você escreveu que fez com que ela... O que isso gerou, né? O que isso gerou na pessoa? Os frutos disso. Fibromialgia, câncer, ação judicial, AVC, assim, cada vez mais, e a gente investe isso. Problemas diferentes sendo dissolvidos com isso, né? Todos. E a gente investe bastante sobre essas conquistas, a gente faz estudos de casos bem cinematográficos porque são realmente impactantes. A gente gosta de ver isso nas pessoas e isso é bom para dentro também. Acho isso muito interessante. Que massa. Tem um lugar que a galera consegue ver esses estudos de caso, poder saber um pouco da transformação?
Hoje a gente tem um site chamado mauradealbanese.com/conquistas reais, que tem mais de 14 mil depoimentos, como eu te falei, em vídeo, em prints também do Facebook, que contam um pouquinho da trajetória dessas pessoas que passaram pela metodologia da Maura e transformaram suas vidas. É incrível. Que massa. E olha, uma das coisas que eu aprendi com a Maura é que a gente não deve olhar para o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele vem. Só que quando a gente se conecta com o número de alunos e o como que chegar naquele número de alunos pode ser bom não só para você, mas para o mundo como um todo, como que o mundo se dobra para fazer aquilo ali acontecer. Eu lembro que você nem estava no Mastermind ainda, cara. Era a Lara lá e aí a Maura foi como convidada. E ela liderou lá uma visualização. Visualização essa que dividiu o grupo, né? Sim. Teve parte da galera que, quando ela começou a visualização, levantou e foi embora. Sim. E a outra parte da galera fez. E teve gente que fez e foi ok. E teve gente que fez e amou. Então, eu lembro que nessa visualização, uma das coisas que eu levei para minha vida é que, por mais que uma empresa possa sim ter métricas financeiras, quando a gente traduz esse resultado em número de alunos, cara, de alguma forma muda, né? A energia muda, a vibração, muda a forma que você está vendo. E aquilo ali, sei lá, destrava de uma forma que antes não estava possível, né? Vocês têm muito essa pegada do se importar, do care, né? De cada pessoa, né? Como é que é isso lá na empresa? Isso é muito interessante você falar, porque uma das frases que mais marcou no começo do trabalho que eu fiz ali com elas foi um dos lançamentos em que, obviamente, quando você abre o carrinho, você fala assim, nossa, quanto de faturamento que tá vindo, né? E a gente tava numa das reuniões lá, e aí começou, a gente foi lá meio-dia para conversar, e a primeira pergunta da Maura, sabe qual foi? Quantos alunos novos eu vou ter para transformar? Surreal, né? Ela não tava nem aí por quanto tinha faturado. Surreal, cara. Ela só queria saber quantas pessoas ela ia conseguir fazer as aulas dela e fazer as pessoas conquistarem tudo aquilo que elas poderiam com a mente delas, porque é isso que ela quer. Ela não tá nem aí pra isso. Então, isso, ó, me arrepia até hoje. Porque eu falei, olha o olhar disso, né? E isso foi marcante pra mim, porque eu falei, é isso. Então, ela tem toda essa trajetória, de toda essa consistência, de desde lá atrás falar sobre esses assuntos delicados, que cada vez mais estão sendo hoje disruptivos, né? E ainda com um olhar totalmente focado para aquilo que ela quer, com o propósito da missão do que ela veio fazer. Isso é incrível. Que massa. Muito. E sobre se importar, né? Tem até um assunto interessante sobre isso, porque a gente está até comentando aqui que você usa isso e as pessoas acham que é de hoje, né? De pouco tempo que você usa isso, mas em 2014 você usou isso com a Lara. Sim. Isso foi... E também marcou. Algumas coisas marcam, né, pra gente. E eu nunca esqueci disso e pra mim marca sobre o se importar. Você pode contar a história, se você quiser, amigo. Eu vou contar. Mas, em 2014, quando a Lara aplicou, ela entrou, teve a ligação, foi aprovado, né? E aí, algum tempo, ela falou assim, eu não sei se eu quero, não sei se eu tô preparado, não sei se é isso. E não sabia se era o lugar pra ela. Isso. Porque as pessoas não se conheciam ainda. Quando eu criei o Mastermind, foi online ali, né? Então, acho que quando ela entrou foi tipo dezembro de 2013, cara. Eu acho que foi dezembro de 2013 ou janeiro de 2014, o grupo nascendo, sabe? E aí o primeiro encontro ia ser só tipo em março. Então, nesse espaço de tempo, a gente teve reunião online, mas ninguém se conhecia, ninguém, sabe, ombro com ombro, esse negócio de estar junto e almoçar junto e se conhecer mesmo. Não tinha acontecido ainda. E aí eu lembro que a Lara, logo depois que entrou, cara, acho que esse não é meu lugar, não. Eu lembro. E aí eu lembro... Olha como é que fica marcado, né? Eu lembro que a gente tava na casa da mãe dela. Eu lembro exatamente ela andando e falando com você, sabe? Que ela queria tomar essa decisão. E aí ela... Eu não lembro exatamente quais foram as suas palavras. Mas você deixou claro, você abriu pra ela, mas você conversou, entendeu a situação. Em nenhum momento você não falou assim, tá tudo bem. Você segurou a mão dela naquele momento. E pelo deixou... telefone, onlinemente. É, onlinemente, mas segurar a mão, quando eu falo, pode ser a distância, né? Pode ser a distância, energeticamente, é isso que você fala. Então, quando você dá a possibilidade, você traz esse carinho, esse se importar, e você tem esse coração gigante, que é impossível não falar sobre isso aqui, porque você traz isso nas pessoas que você está perto. Então, assim, eu tô sentindo isso aqui, você está totalmente aberto para isso, não tem como, entendeu? E aí, graças ao bom Deus, ela continuou. E já são 8 anos, né, cara? Se você parar pra pensar, tipo, 2014 inteiro, 15, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 inteiro, 2022. Cara, na verdade foram 9, né? Nossa. 9 anos e ano que vem é o 10º, se Deus quiser. E, cara,
Esse negócio de se importar é muito poderoso. E tem gente que fica ouvindo aqui os VDcasts e episódio atrás de episódio eu sempre trago isso como meu gatilho mental supremo, que é o de se importar. Mas para muitas pessoas é difícil. Como é que eu faço esse troço na prática? Tipo, o que é o se importar? Eu tenho meu take nisso aí. Eu posso falar disso, mas você tem alguma diretriz? Tipo, como a pessoa pode exercer o se importar? O se importar nesse sentido que eu vejo é você ouvir. Porque muita gente fala que se importa e não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando. Isso. Então, se você, pelo menos numa conversa, parar de falar e tentar ouvir, isso já muda qualquer coisa. Você já consegue, de alguma maneira, receber o que ela está precisando e aí sim, você, de alguma maneira, ouvir e ajudar da maneira como for. Né? Então, esse é um dos pontos também que fez a gente criar os próximos níveis da Academia da Mente. Por quê? Olha só, Maura novamente. Nós fizemos a Academia da Mente. Quando acabou o primeiro ano do curso, todo mundo falou, Maura, o que tem mais? Eu gostei, eu quero mais de você. Então, aí que tá você ouvir também o que os alunos, o que a sua audiência quer de você. Né? E aí ela falou, Lara, a gente tem que fazer alguma coisa mais, porque eles estão precisando. Não é porque tem que vender mais. Não é. Em nenhum momento foi. Servir em maior profundidade essas pessoas. E aí, como é que a gente ajuda mais elas? Porque elas, óbvio, elas conquistaram isso, só que elas estão sentindo necessidade disso. Então, como é que a gente pode ajudar nisso? Aí a gente pegou lá, elas sentaram, começaram a analisar o suporte, começaram a analisar a solicitação de cada um dos alunos. A gente fez uma pesquisa. E aí tinha alguns pontos que dava para melhorar dentro de alguns módulos, alguma coisa. E aí ela falou, tá bom, então vamos fazer essa melhoria e essa melhoria vai ser o próximo nível para eles. Porque não adiantava naquele momento inserir no mesmo curso, porque eles não teriam a consciência para aquilo. Teria que passar por aquilo. Uhum. E assim foi, do nível 1 para o nível 2, Academia da Mente. Depois, a mesma coisa, depois de um ano do nível 2, Maura, vamos continuar, como é que faz? Elas queriam mais, elas pediam mais. E aí, engraçado que aí nós fizemos o mesmo modelo de solicitação, de questionamento, de análise do que era, e haviam outras coisas que poderiam ser trabalhadas, e a gente descobriu e foi. Então, assim, todo o trabalho da Academia da Mente, ela é desenvolvida através de uma necessidade de todo ser humano numa evolução. A gente fala sobre crenças, fala sobre campos energéticos, fala sobre redes karmáticas. Então, todo o curso da Academia da Mente, ele foi desenvolvido para cada momento da vida da pessoa. Então, as pessoas... E por isso que as pessoas não podem entrar num nível específico. Ah, eu quero já fazer o nível... Não. Para você fazer... É uma jornada. É uma jornada. Porque, se você falar com todo mundo, até a pós-graduação hoje que a gente conseguiu, nesses últimos anos, a aprovação do MEC, então hoje nós temos a pós-graduação, mas a pós-graduação, que teoricamente pode ser vendida a qualquer um, ainda não está apta nisso, porque a pessoa tem que passar por todo o processo até conseguir, senão não vai dar resultado. E a gente não está preocupado com o faturamento, a gente quer que a pessoa tenha o resultado. Poderoso, cara. Então isso é sobre se importar, sabe? Então eu trouxe esse exemplo da Maura porque é incrível como eu uso ela sempre nesse sentido de se importar. Que massa. Uma forma de simplificar o se importar, de forma que todo mundo consiga implementar, que vem na minha cabeça, é colocar o interesse do outro acima do seu. Se você consegue colocar o interesse, a vontade, a necessidade, muitas vezes, o que o outro quer, acima até da sua vontade, do seu interesse, cara, as coisas fluem. Lá em 2014, quando a Lara pediu pra sair, era meu interesse que ela ficasse. Sim. Só que ao invés de eu tentar vender que ela ficasse, ou talvez ao invés de eu, sei lá, tentar convencer para que ela ficasse, eu fui por um caminho tão diferente, cara, que eu lembro até hoje. Na época eu morava na casa da minha avó. E você lembra da Lara andando de um lado pro outro? Uhum. Eu lembro eu no quarto, cara. Eu lembro com clareza falando com ela. Numa mesinha ali que eu tinha, eu lembro de eu falando com ela. E eu mandando mensagem, tipo... Cara, na hora que ela falou, eu puxei a ligação. Porque uma coisa é texto, né? Mensagem não tem a mesma pegada, né, cara? E na época nem era tanta mensagem também, né? Acho que tinha...
Skype. Nossa. Tinha essa parada, né? E não sei se já era WhatsApp. Não lembro. Eu lembro com clareza desse lance de ter Skype. Eu sei que eu liguei. E aí nessa ligação, a primeira coisa que eu fiz é: olha, se você quiser sair, você pode e eu devolvo seu dinheiro na íntegra. Então, ao invés de eu lutar, Sim. ou oferecer resistência, ou tentar segurar, ou tentar convencer, a primeira coisa que eu fiz na ligação é: ei, se o que você quer é isso, tá bom, você pode ter. E aí, de repente, a gente não estava de dois lados de uma discussão. A gente imediatamente estava do mesmo lado da coisa. E aí eu mostrei: ó, o futuro, se você ficar, é esse. E aí eu expliquei, porque eu já tinha a minha visão. Eu sabia que depois do encontro presencial, a coisa ia mudar. Eu sabia que depois que as pessoas se conhecessem, ia sim, de fato, se criar esses laços, né? Essa proximidade. E, cara, ela ia saber melhor se ela era feita da mesma coisa que as outras pessoas ali ou não. Sim. E ainda dei a permissão para, se naquele momento futuro ela achasse que não era para ela poder sair e eu devolver o dinheiro dela na íntegra. E eu acho que não criar resistência, não criar esse atrito e aceitar o pedido dela ali de primeira, fez com que ela reconsiderasse e ficasse. E, cara, já são 9 anos, cara. São. Doideira, né? Um ponto interessante do que você falou nisso aí, Vitor, é que às vezes as pessoas colocam o dinheiro na frente do relacionamento ou na frente do negócio nesse sentido. Sim. Se você, nesse sentido de você falar, eu coloco o interesse do outro, é colocar assim, a primeira pessoa, sim, a consequência daquilo vem o dinheiro. Sim. Em qualquer relação, em qualquer coisa que você for fazer na vida, se você quiser prospectar um cliente novo, alguma coisa, você já botar na frente o dinheiro, esquece. Já era. Agora, se você for com a pessoa, pode dar negócio ou não, mas esteja inteiro com a pessoa, tenho certeza que vai aumentar o seu nível de prospect, né? No caso de você conseguir aquilo que você quer, mas não pelo dinheiro, pela pessoa. Nós somos seres humanos, nós somos energia. A gente tem uma troca energética. E se você colocar algo físico, material aqui, não vai rolar. Então, é muito... E assim, é um dos pontos que... E eu aprendi isso lá com elas, né? Porque sempre foi isso. Você chegar e falar assim, no primeiro... Não sei se foi o primeiro, mas nos lançamentos grandes que fizeram lá, a primeira pergunta é: quantos novos alunos eu vou ter? Ao invés de quanto... É muito... Inspira, né? Isso aí... Cara, se o mercado inteiro... Olha que loucura. Tem uma frase que é: se o malandro soubesse o quanto que ser honesto é bom, ele seria honesto só por malandragem. Não tem isso? Sim. Cara, eu acho que mesmo o mercado que tá nessa ânsia pelo faturamento, por crescer e por tudo, acho que mesmo essa galera, que existe, né? Sim, existe. Se essa galera entendesse o quanto que tirar o olho do cifrão, se você tirar o cifrão do olho, ele vai pro bolso, né? É isso. O quanto que se eles olharem menos pro faturamento e olharem mais pra pessoa, o quanto que isso acaba impactando positivamente no faturamento, eles olhariam menos pro faturamento e mais para as pessoas, nem que fosse só para aumentar o faturamento, sabe? Mas é que o mercado faz isso, né? O mercado anuncia a prosperidade antes, né? Você vê os carrões, você vê a vida boa, você vê o carro bom, você vê a casa boa. O mercado faz esse movimento. Então é difícil a pessoa começar a não ter isso. Mas é que a gente tá falando da Maura, tá há 38 anos, e muitas pessoas no mercado fazem isso hoje também. E você vê que tá um movimento do mercado hoje que, obviamente, ficam os mais fortes, né? A galera que vem nova sai. Mas o movimento do mercado que eu acho que tá agora tá um pouco mais na entrega. Um pouco mais dentro do produto, um pouco mais no que meus alunos querem. Então, mas você acha que o mercado mudou nesse sentido? Ou simplesmente rolou uma seleção natural e quem não era assim foi ceifado, cara? Eu não sei se quem não era assim. Porque, na verdade, às vezes, o mercado digital ele é muito difícil, né? Assim, não é essa mil maravilha que o pessoal prega assim. Não, vou abrir o carrinho e vender 100 mil reais. Não é. Então, eu acho que não que eles não se preocuparam com os alunos ou tudo mais, mas que também alguma dificuldade que eles tiveram na operação, nesse sentido de dar sequência naquilo, porque se não tiver uma constância, um equilíbrio emocional nisso, também não vai. Porque aí fica lá, não consegui fazer o 6 e 7, aí você cai numa não depressão, você cai num momento, eu não consigo. Frustração. Uma frustração, e aí fica nisso. Mas não sei se é seleção pelo fato do se importar com um aluno, mas eu acho que quem tá hoje,
a tendência vai ser um pouco disso, com relação à entrega, com relação a olhar para dentro do próprio curso. Quem não olhou ainda, olhar para, sim, se existe dentro do seu curso uma possibilidade de um novo caminho, não outro curso, não oferecer outro curso, mas dentro daquele curso, uma jornada um pouquinho maior, porque aí você também aumenta o LTV com um custo menor e aí vai... E aí você consegue ir ampliando, diversificando, né? Porque hoje quem vive só de lançamento é uma loucura, então você consegue diversificar um pouco mais a sua empresa. E aí vai saindo do infoproduto, né? Vai criando uma empresa digital, onde você tem várias vertentes e tudo mais. É isso que eu acho que está acontecendo no mercado. Massa, eu quero falar desse movimento de amadurecimento das empresas, que muitas nasceram realmente com um produto ali e que elas vão crescendo e se tornando empresas digitais mais amplas e mais maduras. Mas antes eu quero voltar num termo aqui. Eu aqui no VDCast, eu sou um fiel defensor de vocês que estão aí do outro lado e qualquer hora que venha um termo, alguma sigla que você não entenda, eu sempre faço questão aqui de trazer atenção. O Rô falou LTV. LTV quer dizer Lifetime Value, que é o quanto que a relação com aquele cliente pode gerar, não na primeira transação comercial, mas sim ao longo do tempo de vida útil do cliente na sua empresa. Qual é a importância do LTV no seu negócio hoje? Como é que funciona isso lá? Hoje a gente toma muito cuidado e muita atenção nesse se importar com o aluno, porque a gente tem uma jornada que a pessoa fica lá dentro com a gente e a gente, dentro desses níveis, se a gente for parar para pensar, 1, 2, 3, 4, agora vão ser quase 5 anos da pessoa lá dentro com a gente. Uhum. Então a gente praticamente investe no primeiro nível dele, na construção da trajetória dele, e depois esses próximos níveis é tudo dentro, sem aquisição. Mais do que isso, a gente conseguir fazer com que a pessoa fique nessa jornada de transformação junto com a Maura. Então, além do curso, a gente fez um outro produto que é uma mentoria com a Maura constante, onde a pessoa não tem começo, meio e fim. Tem gente lá que a gente começou em 2018, 2019, quando a gente assistiu uma palestra. Né? Um acompanhamento constante, e tem gente desde 2018 até hoje. Então, Qual foi a palestra? Eu não lembro de quem foi, acho que foi lançava o Ítalo na época, que fez o Ítalo Marcelli, que foi lá no Mastermásio. Foi o Arno. O Arno, isso. Sim. Então, desde lá... Então, assim, não necessariamente a venda de alguma coisa ela tem que ter começo, meio e fim para que vá para a próxima jornada. O Grupo Horus, que é um grupo onde a Maura está com os alunos a cada 15 dias, onde ela recebe informações momentâneas daquele ciclo, ela passa uma técnica de tela mental para esses alunos e, com isso, a pessoa modifica o estado vibracional dela e faz com que as coisas mudem na vida dela, nesse sentido de, vou ter uma entrevista, quero me preparar para a entrevista. Então, assim, não tem começo, meio e fim, é constante. Então, a gente se preocupa muito com essa evolução, com essa constância da pessoa, porque às vezes ela consegue. A gente vende um produto lá da Academia da Mente, só que se ela não tiver uma constância daquilo, morre. É assim como você faz uma dieta. Você vai fazer uma dieta, você pode até começar, mas se não tiver uma constância mês a mês, não tem como. Então, essa é a nossa preocupação com a pessoa lá dentro. Lá dentro, mas não se importar. Vai vir faturamento? Sim, na consequência daquilo que ela conquista. Isso é o que a gente pensa. E, cara, para mim é muito claro no digital que existem 2 tipos de entrega. Entrega que tem um objetivo específico, que tem início, meio e fim. Tipo, a pessoa entra de um jeito e sai do outro. E entregas do estilo de maestria, que não é sobre a pessoa se qualificar ou se certificar ou conseguir um resultado específico. É sobre ela, a cada mês ou a cada semestre ou a cada ano, se tornar melhor naquela habilidade ali. E eu acho que existe uma grande oportunidade nas empresas que muitas delas não exploram. Elas fazem formações, elas fazem pós-graduações em alguns casos, elas fazem treinamentos com início, meio e fim, elas fazem treinamentos voltados para capacitação de habilidades específicas ou estratégias específicas. Uma coisa específica, toma aqui, ó. Você vai adquirir isso, você vai aprender isso. Ponto.
Tá, mas agora que eu aprendi, eu vou praticar. E o meu primeiro ano de prática, ele é diferente do segundo, ele é diferente do terceiro. Quanto mais tempo eu tô naquilo ali, eu mais domino aquilo ali, mas eu vou encarar desafios que antes não estavam presentes. Então, não chega um momento que acaba, não chega é uma jornada que tem início, pode ter meio, mas não tem fim. Enfim. E algumas empresas, elas ignoram isso e vendem coisas pontuais, que levam do ponto A ao ponto B. Mas e o que leva do ponto A para a vida? Isso. Ou do ponto B, né? Porque ela foi do ponto A pro B, mas E depois? E o B para frente. Então, esse uma das dicas, né? Se a gente puder dar uma dica hoje para você que tá assistindo o VDcast, o seu negócio hoje, ele tá só para começo, meio e fim? Ou ele tá para começo, meio, o fim constante para, como o Vitor falou, daqui a um ano, os desafios vão ser diferentes. Você vai ter outra dor, você vai ter outro... Você pega não falando de dieta, né? Você pega um obeso, ele tem uma dificuldade no começo, mas depois que ele emagrece, ele tem outra. Ele não pode comer um certo tipo de alimento, senão volta tudo. Então, em vários níveis, ou um atleta profissional, no começo da carreira, ele tem uma dificuldade, talvez, mas quando entra em outra, quando entra no profissional, são outros desafios, é um outro jogo, é um outro juiz. E você tem que estar preparado para todas as situações. Isso é empresário, né? Não só no curso, ou você que é empresário também, sabe que um ano após o outro vem dificuldades, impostos, contabilidade diferente. Massa. E eu tô rindo aqui, pessoal do Spotify, quem tá acompanhando aí no VDcast só o áudio, não vai entender não, mas eu vou falar aqui pra galera que tá no YouTube, vocês vão sacar. O Rô chegou aqui tímido, né? O Rô falou assim, eu sou de bastidores, pela primeira vez que eu tô aqui e tal, e agora já tá olhando pra câmera, já tá mandando mensagem, já tá soltinho, hein, Rô? Parabéns, cara. Eu não percebi isso não, agora você falou, piorou tudo aqui. Você tá maravilhoso, cara, manda ver, Não, tá muito bom, massa. Que bom. E realmente eu acho que existe uma grande oportunidade nas empresas olharem dessa forma mais profissional, né? Menos limitada, cara. Porque eu acho que as empresas que não dão esse passo, muitas vezes é porque o expert que está ali por trás, ou a pessoa que é o drive da transformação, cara, às vezes não se sente capaz ou acha que não vai dar conta. E aí vem aquele lance do síndrome do impostor, né? O cara que acha que não é bom o suficiente, o cara que acha que não dá conta. Mas isso é do mercado digital, né, Vitor? Porque o mercado digital, ele trouxe uma possibilidade de quem era muito pequeno ou só fazia aquilo, que volta a dizer, quem começou essa marca Maura, a Maura em si, com o conteúdo dela de 38 anos, mas foi a Lara e a Maura, as duas sozinhas. Então, olha a oportunidade que você tem. E realmente, elas não estavam aptas a ter todos os desafios já no primeiro ou segundo ano. Sim. E aí que vem o papel do mentor, aí que vem o papel dos grupos em conseguir dar essa base para um próximo nível. Sim. Para um próximo passo. Isso que é importante do mercado em si crescer junto nesse sentido. Porque a pessoa vai encontrando um próximo nível para o desafio que ela precisa no momento. Que massa, cara. Eu acho que esse é um convite muito poderoso para quem quer viver um jogo infinito, né? Sim. Porque, cara, essa vida, ela é infinita enquanto dura, né? Sim. E se você consegue criar uma solução, você consegue criar um serviço que tem por objetivo acompanhar aquela pessoa na área que seja. Sim. No meu caso, negócios. No seu caso, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Mas que não solucione só uma questão ali pontual, mas que realmente possa funcionar como uma camada de proteção, uma rede de proteção. Que essa pessoa queira estender para a vida. Sim. Isso é muito poderoso. E o bom disso é quando você fala... Porque ela tem que ter um espaço para isso. Quando a gente fala dos grupos, você vê na sua mentoria, no seu mastermind, ou até na história da humanidade, a igreja, por exemplo. Não que ela precise, assim... Ela precisa, mas a igreja está lá. Ela vai ter o espaço dela para ir lá. Ela vai ter o momento dela para ir lá. E a gente não sabe qual é o momento dela. A gente só tem que deixar com que ela faça isso. Então, às vezes, o nosso propósito, a nossa função é só mostrar e deixar que a pessoa faça. E volto a dizer, relação, depois faturamento. Se você inverter, aí não dá certo. Que massa, Rô. E olha, nesse processo do LTV, nesse processo de mergulhar mais profundo com o aluno, como é que surgiu a ideia da mentoria? Como é que veio esse lance de oferecer um passo a mais para as alunas que estavam mais interessadas? Esse lance, primeiro vieram os cursos, né? Aí depois veio esse lance de nível 1, nível 2. Como é que se encaixa a mentoria nisso? Vamos lá, vou contar um pouco, em resumo, a história. Nós fizemos o curso Academia da Mente, vimos a necessidade do nível 2.
acho que antes da necessidade nível 3, veio o Grupo Horus, que é essa mentoria constante com a Maura, Sim. a cada 15 dias, porque ela via que as pessoas, às vezes, não queriam só o começo, meio e fim, mas queriam a constância. E aí também, a gente foi nível 2, a pós-graduação, que era uma formação. E quando chegou nesse final da pós-graduação, até que é interessante falar, que foi quando a gente desbloqueou a mentoria de alto ticket. Lembra que a gente fala disso há 5 anos? Sim. E aí, a gente não estava na maturidade para isso e a gente destravou isso. Porque havia necessidade de quem se formava, queria atender como terapeuta na metodologia da Maura, também precisava de uma constância de acompanhamento. Igual o mercado de trabalho. A faculdade forma, mas se você não, para quem quer continuar, tem que ter uma base, uma constância. E aí foi quando a gente fez a mentoria de alto ticket, que a gente achava que não ia o mercado de terapeuta não paga. Acho que todo mundo tem alguma crença sobre o seu mercado que não paga. E a gente já entendeu que o negócio de vocês não é sobre o faturamento, não é sobre o dinheiro, é sobre as pessoas. Mas só para situar quem está ouvindo do outro lado, quanto que você cobra na mentoria lá? Hoje é 12 mil. 12 mil. 12 mil por ano. Então, existe essa objeção. Existe. Tem gente que fala, mas o mercado de desenvolvimento pessoal, ele é compatível com um ticket de 10 mil? Isso é uma pergunta que rola nas minhas caixinhas toda hora lá. Eu não vendo negócios, eu não vendo transformação financeira, eu vendo, sei lá, desenvolvimento pessoal, eu vendo, sei lá, comunicação, eu vendo qualquer coisa que não seja voltado para negócio e faturar mais. Eu posso fazer uma mentoria de 10 mil? Como é que foi a sua experiência lá? Não só pode, como deve. Na verdade, a gente, em todos os momentos que tinha, a gente, obviamente, como, não sei se todo mundo, mas a gente tinha uma crença de vender ticket alto. Crença de que não rolava, é isso? Que não rolava, que o nosso público não paga. O que vocês pensavam? Que eles não iam pagar? Não teriam condições. Mais? Por quê também? Porque quando Mas era só isso? Não vão pagar? Era só isso que você pensava? O público de terapeuta holístico, o público de desenvolvimento pessoal não pode pagar. Tá. E aí a gente fez até análise com a Hotmart, que eles falam assim, se você quer definir se o preço tá bom, você olha lá quantos por cento pagaram em 12 vezes, quantos por cento pagaram. Tem isso, mas é muito mais do que isso. Cara, isso aí que você falou foi ouro. Eu vou ter que voltar nisso só pra galera entender. Tá bom? Tá. Ei, você que vende o seu curso online, você tem um produto que você promove, se você quer saber se tá caro ou barato pro bolso do público que você tá atingindo hoje, essa é uma sacada que eu também aprendi com a galera da Hotmart e que você pode implementar aí. Que é o seguinte, você pode ver no perfil de pagamento, vamos supor que você tem 100 alunos. O que é um bom indicador de que você tá com preço bom? 50% compra à vista e 50% parcela em 12. Se você tem um perfil que é muito desequilibrado ou para um lado ou para o outro, isso é um forte indicador que você você pode aumentar ou diminuir o seu preço. Vou dar um exemplo. Se você tem 100 alunos, 90 pagaram à vista, só 10 parcelaram, isso é um indicador muito poderoso de que você está cobrando barato. A galera está conseguindo pagar com facilidade. Por outro lado, tem aluno meu que eu conheço que tem um perfil de que 90% dos alunos parcelam, só 10% pagam à vista. Isso é um forte indicador de que para aquele mercado, naquele momento, o cliente que você está atingindo com aquela oferta, cara, para ele está caro. Então, o que o Rô está falando aqui é que você fez essa análise, você olhou para isso também, mas, cara, olhando essa análise, provavelmente você não seria convidado a fazer essa oferta de ticket maior, isso, né? É isso. E mesmo assim, a gente foi lá e fez. E interessante que a primeira formação a gente fez, acho que 6.500 reais, vendemos, conseguimos alguns alunos e tudo mais. Uhum. Depois, no ano seguinte, a gente continuou com o mesmo preço, caiu o número de interessados. No ano seguinte, que a gente aumentou o preço, praticamente triplicou do ano passado, do ano retrasado. Do ano anterior. E a gente fala, qual a explicação disso, entendeu? Então, assim, tem que testar, uma frase que você fala também, né? O não você já tem, você tem que ir em busca, né, do... Eu brinco que essa frase está ultrapassada, esse o não você já tem. Mas eu falo que o não você não tem. Então você tem que buscar o não, Tem que buscar o não na fala, né? Exato. Então, e a gente... E assim, se parar pra pensar, tem que fazer, tem que olhar, E o mercado digital é bom por isso, né? Você pode fazer, mudar. Ele não tem essa margem de uma empresa que você tem que esperar um ano para ver quando... Não, ele é muito rápido. É vivo, né? É dinâmico, tá acontecendo agora. E aí a gente fez e a gente tá com, graças a Deus, aí com essa mentoria acontecendo também. Tem a mentoria dela no Grupo Horus, tem a mentoria dela ali. Então a gente tá sempre diversificando, sempre ampliando e sempre com o propósito de ajudar cada vez mais essas pessoas. Que massa. Cara, uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazendo no mercado é entendendo que
perfis diferentes de cliente compram tickets diferentes. Isso que você falou, eu cobrei um valor, aí no outro ano teve menos gente que comprou. Isso é comum, porque no primeiro ano tem aquela demanda reprimida. Isso é bastante comum. Aí você falou, no outro ano eu aumentei e vendi 3 vezes mais. 3 vezes mais? Isso. Cara, por que isso acontece? Existem clientes que são insensíveis a preços baixos. Isso, tem isso também. Isso é uma coisa muito doida. Se você for analisar o perfil de comportamento do cliente que você já tem, sei lá, Academia da Mente custa quanto? R$2.500. R$2.500. E aí, talvez os R$2.500 esteja caro para aquele cliente que está pagando R$2.500. Ele parcela. Mas quando você faz uma oferta de, por exemplo, 25 mil, você não fez ainda, mas uma oferta de 10 mil, às vezes você encontra um bolsão de preço de um perfil de cliente que esse paga à vista. Total. O de 2.500 ele tá parcelando em 12 para conseguir ter acesso. O de 12 mil, ele paga à vista. Porque ele é outro cara. É isso que a galera não saca. Isso. Ele é um outro ser humano. Ele é outra pessoa. Mas com a mesma dor. Sim. E o que é interessante falar nesse sentido é porque se eu fosse olhar só a análise, no caso da Hotmart, não teria realmente essas condições. Porque você tem o parcelamento. Exato. Porque o público que você atinge ali, ele vai parcelar, o outro não. Então, assim, as análises, elas existem para você olhar, mas não são só elas que você tem que olhar para fazer alguma coisa. Total. Porque esse cara que paga 12 à vista, cadê ele comprando o teu 2.500 à vista? Não, ele não compra. É. Sabe o que ele tá fazendo? Eu vou esperar a Maura fazer uma coisa do meu calibre. Uma coisa que seja para mim. Esse curso não é por mal, cara. Às vezes o curso é ajudar e mudar a vida dela. Mas por 2.500 não é o suficiente para ele se importar. Olha que louco. Isso. Esse valor não é o suficiente para ele se dignar o tempo de parar e abrir e assistir o curso, cara. Eu passei por uma situação, eu vou contar aqui. Eu contratei um coach. Na época era um valor muito substancial para mim. Foi na época o valor mais caro que eu já paguei, um atendimento individual. Beleza? E aí o coach fez o primeiro atendimento, foi bom o atendimento. E aí ele falou, olha, então, esse foi o nosso primeiro atendimento, gostou, gostei e tal. Ele tá aqui o acesso do meu curso online, ele me deu o acesso do curso online. E ele falou, cara, pro próximo encontro, eu quero que você assista esse módulo 1 aqui e faça o exercício que tem aí. Porque eu vou avaliar junto com você o exercício no próximo encontro pra gente tomar algumas decisões. Eu falei, beleza. Aí adivinha, eu assisti lá o primeiro módulo, eu fiz o exercício. Aí na semana seguinte a gente foi para a segunda sessão. E aí eu mostrei o exercício, ele comentou, ele me ajudou, foi boa a sessão, foi muito boa. E aí ele falou no final, cara, assiste o módulo 2 e faz o exercício que tem lá, porque a gente vai trabalhar com isso na próxima sessão. Aí eu falei, meu Deus do céu. Beleza. Assisti o módulo 2, eu fiz os exercícios do módulo 2 e realmente na sessão ele corrigiu comigo, me ajudou, me deu clareza, foi bom. Adivinha o que ele falou no final, cara? Da sessão 2. Ele falou, olha, agora você assiste o módulo 3, porque a gente vai ver esse exercício na próxima. Aí, na hora caiu a ficha pra mim. Eu falei, cara, esse doido tá fazendo eu fazer o curso dele. Eu tive que pagar uma grana. Sim. Não foi barato pra mim na época. Sim. Foi desconfortável. Foi um valor fora do que eu tava acostumado a pagar. Foi um passo ousado que eu dei. Tipo, foi uma coisa nova pra mim. Tudo bem? Foi lá no comecinho da minha carreira. E aí, eu percebi, meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. Eu tô pagando a mais pra fazer o curso dele, era melhor eu fazer o curso dele, então. Só que aí eu pensei, se eu tivesse pago milão lá no curso dele, que ele vendia, eu ia fazer esse troço? Não. Eu não ia. Então, o dinheiro é agente da transformação. Por eu ter pago a mais, ele fez eu fazer o curso. E aí eu fiz aqueles exercícios, eu assisti aqueles módulos, não como quem pagou 1.000, mas como quem pagou bem mais. E isso fez eu me comprometer, isso fez eu me interessar, isso fez eu separar o tempo. Cara, o Vida de Mentor custa 30 mil. Não sei até quando, tá bom? Mas na altura que eu tô gravando isso aqui, eu tô gravando isso aqui em janeiro de 2023. O Vida de Mentor custa 30 mil. A gente provavelmente vai aumentar. Mas o cara que paga lá os 30 mil, cara, tem engenheiro, tem médico, pessoas que a hora custa caro. Sim. Cara, tem cirurgião lá que deixa de fazer operação para assistir uma aula. E aí eu pergunto para as pessoas, pessoal, quem aqui, se ao invés de custar 30 mil, custasse 3 mil, não ia estar aqui, ia ver o replay, ou nem ia... Aí eu pergunto, quem aqui, se fosse 3 mil ao invés de 30, você não teria nem comprado Vida de Mentor? Aí vários levantam o braço. Isso é uma coisa que as pessoas não têm essa clareza. Sabe o que eles falam? Mas, Vitor, eu tô apanhando para vender por 1.000, você tá falando para eu vender por 10 mil, aí que eu não vou conseguir vender para ninguém. O que elas não entendem é que tem uma galera que tá pronta para pagar os 10, mas nunca vai comprar o de 1.000. Faz sentido? Faz total sentido. Então, isso foi a gente
conversa isso faz um bom tempo. A gente Não foi desbloqueou. fácil não convencer vocês não, cara. Não, e o interessante é que a gente ainda não colocou a Maura nisso, né? Porque hoje essa mentoria é feita com pessoas da equipe, mas o próximo passo vai ser com a Maura. Porque eu vi lá no Mastermind um dia uma pessoa na época falando: não, se a Maura abrir alguma coisa, eu faço com ela, porque quer acesso à Maura, quer acesso à pessoa. Pois é, correr quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar. Cara, outro que demorou anos foi o Wendel, né? Nossa. Agora ele criou a mentoria e tá com centenas de mentorados. Mas, cara, foram 3 anos, cara. Eu falando com consistência. Aí ele botou me agradeceu depois. Mas, cara, leva um tempo, né? Não tem nada de errado, porque eu acredito que tudo acontece ao seu tempo, né? Total. E se você... Um outro ponto, né, interessante. Se você tem seu curso, esse dado é interessante. Se você pega toda a metodologia do seu curso, né? E coloca num livro, você vende a R$97... não tenha medo de colocar tudo isso lá. Porque quem comprar o de R$97 não vai comprar o de 2.500, porque o de 2.500 tem uma entrega diferente. E se você pegar esse mesmo modelo e vender a 25 mil com uma entrega diferente, pessoas diferentes vão comprar em momentos diferentes, em coisas diferentes. Então, isso... O formato dita o preço, né? Dita o preço. Cara, isso é muito poderoso, entrega. você falou. Então, assim, você... Não, é um dos medos do pessoal. Mas se eu for entregar tudo ali, pode pegar todo o seu segredo e colocar num livro. Que o cara de 25 não vai olhar. Não é o aqui, mesmo cara, né? Não é o cara. E aí você começa, faz a jornada para que esse aqui cresça e consiga talvez chegar até esse 25. Mas não tenha receio de ter essa troca, porque não vai ter. E aí a pessoa de 2.500 também não vai comprar aquilo lá e fazer. E essa de 97 pode continuar na sua esteira. E aí vai mais uma sacada. São infinitas sacadas. Inclusive, eu vou botar isso aqui bem explicadinho aqui e didático. Cara, o que o Rô tá falando é que você pode pegar um conhecimento, qualquer que seja, e vender o mesmo conhecimento por preços diferentes. Mas como? Mudando o formato. Como assim, Vitor? Mudando o formato. Se você tem um curso de 8 módulos e você cobra R$997, você pode pegar esse mesmo curso e transformar ele num livro de 8 capítulos. Mas só um detalhezinho, sem tirar nada. Não precisa, porque, não, mas eu tenho a cereja do bolo no módulo 7. Não precisa esconder o segredo. Guardar o ouro nesse negócio? Não precisa. Tá. Então você pode pegar na íntegra o seu programa de 8 semanas, ou de 8 módulos, e transformar num livro de 8 capítulos. E ao invés de vender por R$997, vender por R$97. 1/10 do preço. Só que o outro passo que as pessoas não veem é que você pode pegar, então, esses mesmos 8 módulos do curso, que são os 8 capítulos do livro por R$97, os outros módulos do curso de R$997, e você pode criar 8 encontros de mentoria com o exato mesmo escopo, o exato mesmo conteúdo, e cobrar não R$97, não R$997, mas R$10 mil, cobrar 10 vezes mais. Então, o mesmo conteúdo, mudando só o formato, eu posso cobrar X, 10X ou 100X, né? Ou eu posso cobrar 1.000X se eu quiser fazer, por exemplo, Done for You. A minha empresa vai fazer para você. Ou o meu coach, ou o meu terapeuta vai guiar você no processo. Cara, isso é uma distinção tão poderosa que, cara, eu vejo um monte de gente simplesmente ignorando. E não é porque não sabe. Cara, uma coisa é o cara que não sabe. Outra coisa é o cara que sabe, tipo o cara que tá ouvindo o VDCast aqui agora, e vai seguir a vida dele normal como se nada tivesse acontecido. Mas isso aconteceu com a gente. É isso que eu tô falando. A gente podia até lançar o desafio aqui. Existe momento que você tá no turbilhão do dia a dia e você não vai parar pra ver isso. Sim. Porque a vida acontece, né? A vida acontece. Nossa. Então é o momento da pessoa. Mas se a gente lançar o desafio da pessoa fazer isso e lançar pro e-mail, tenho certeza que vai dar bom. Tenho certeza. Pegar e fazer esse movimento que nós falamos. Pegar um curso de 8 módulos, jogar para um livro, ou depois pegar e jogar para 8 encontros com 10 vezes a mais. Cara, eu meio que faço isso no desafio Vida de Mentor. Eu encorajo o cara que faz um curso a subir o nível e ir pra mentoria. E eu falo pra galera do e-book, eu falo, cara, a quantidade de gente que acha que pra entrar no digital tem que começar com e-book, eu não sei quem é que tá ensinando esse troço. Tá errado. Sacou? Quem quer que seja, tá errado. Você não pode começar com e-book? Pode, mas você não precisa começar com e-book e muito menos você deve começar com e-book. Eu já ouvi esse papo. Cara, eu fico lidando com as objeções que vêm, né? Porque a vida de mentor da pessoa tá do outro lado. É só ela criar um programa de 10 mil ou pelo menos 5 mil e, cara, a chance dela criar um negócio de 7 dígitos, como vários dos alunos que eu tenho, como é o seu caso e como é o caso de centenas que eu trago aqui todas as semanas. Cara, a chance de criar um negócio de 7 dígitos é muito grande. Sim. Se seguir um processo que funciona. Total. Só que, de alguma forma, o cara cria obstáculos, cria barreiras, ele cria passos extras. Então eu já ouvi gente dizendo que
antes de ter uma mentoria, ele tem que ter 1.000 alunos do curso de 1.000. E que antes dele ter um curso de 1.000, ele tem que ter 1.000 compradores do livrinho dele de 97. O cara que pensa assim, cara, ele tá tão limitado. Se o cara entra em vidadementor.com.br/do-zero, vidadementor.com.br/do-zero, tem vários depoimentos de pessoas que nunca tinham vendido nada na internet e começaram. Primeiro produto, mentoria de 5.000, mentoria de 10.000 e venderam. Sacou? Só que o cara tá limitado por uma crença. Às vezes porque o mentor que ele contratou, ele tem essa crença limitadora e aí ele limita os mentorados dele. Isso é um desserviço pro mercado, cara. Mas por isso, graças a Deus, estamos aqui. Tanto a Maura para transformar a vida através do poder da mente e você para conseguir mentorar essas pessoas. Isso é incrível. Essa diversificação do mercado é incrível, cara. Que massa, né? E você aqui na minha frente, olhando você aqui há tanto tempo que a gente tá junto, é uma alegria ver o crescimento e as pessoas que você mentorou e quanto elas estão hoje. A gente olha muitos exemplos das pessoas que passaram na sua mão, entre aspas, e quanto hoje estão prósperas e ajudando muitas pessoas. É incrível, isso é muito bom, né? E que seja só o começo, amigo, se Deus permitir. Uau! E Rô, o meu objetivo aqui com o VDCast é sim que as pessoas do VDCast conheçam alguém fantástico, como é o caso do Rô, mas mais do que isso, eu quero que daqui a um ano, se alguém encontrar com você, falar, Rô, você é o cara lá do VDCast? Olha, eu quero muito te agradecer, porque no final ali, você me deu uma ideia prática que eu implementei e fez toda a diferença no meu negócio. O que você pode falar de ideia prática, olhando ali, pra galera implementar hoje e te agradecer daqui a um ano, amigo? Ideia prática que eu vou dar pra você. Muitas pessoas ainda ficam na dúvida. Essa é pra quem tá começando do zero, tá? Essa aqui é importante pra você que tá começando do zero mesmo. E às vezes não sabe nem o que você vai fazer pra fazer o seu curso ou pra alguma coisa nesse sentido. Fala assim, eu não sei nem por onde começar. Uma pergunta. O que as pessoas mais te pedem que você faz com muita facilidade? Procura aí, que aí tá o seu talento, aí tá alguma coisa que você pode ajudar. Por exemplo, no meu caso, eu adorava sempre fazer... As pessoas me procuravam porque queriam que eu fizesse um layout ou organizasse alguma coisa de imagem, ou que eu conseguia resolver uma situação de algum conflito. Então, assim, o que as pessoas mais te pedem e que você faz com mais facilidade, aí está o seu propósito para ajudar o outro. Pensa nisso. É uma lição de casa que você vai ter. Sabe aquilo que você fala assim, não, isso aqui eu faço, nem vou cobrar nada porque eu faço isso rapidinho, de graça, sabe? Eu faço isso com tanto... É natural. É natural, eu gosto de de fazer. Aí que tá. Então você pode pegar esse conteúdo, melhorar, fazer com que isso aconteça, porque isso, quando você faz de graça, que você tá o quê? Ajudando uma pessoa que te pediu. Mas olha o quanto de pessoas no mundo que precisam daquilo que você tem, que você sabe fazer, e você poderia ajudar elas e não tá ajudando. Você tá fazendo um desserviço com esse seu talento aí dentro. Que demais, amigo. Fala uma coisa, Rô. Onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho com a Maura? Onde eles podem continuar aprendendo com você? As pessoas podem colocar @Maura de Albanese no Instagram, o site mauradealbanese.com, o Facebook, tudo. Procura a Maura de Albanese que você vai achar um monte de coisa na internet, porque esse é nosso propósito, fazer com que a mensagem dela ajude a cada vez mais pessoas e que as pessoas se transformem. E quando as pessoas se transforma a família delas. E quando as famílias delas se transforma o mundo. E é isso que a gente quer, um mundo melhor para todo mundo. Eu acho que é tipo aquele ripple effect, né? Quando você joga uma pedrinha no lago, isso. E aí vai reverberando, né? Aquela coisa vai aumentando por muito tempo. E, Rô, quando você olha para frente, onde você vê a empresa, Maura de Albanese, e onde você vê o Rô, quando você pensa os próximos 5, os próximos 10 anos? A empresa, eu vejo numa contínua da proposta da Maura, mas nós estamos a caminho de descentralizar o nome Maura para criar uma universidade. Que bacana, porque a gente acredita que a mensagem que ela passa tem que continuar através do nome Maura. Nós sabemos que as pessoas ficam, as pessoas são finitas, elas têm um tempo aqui, mas a mensagem, o propósito com que ela trouxe todo esse conhecimento de poder da mente, espiritualidade, transformação, isso tem que perpetuar. Então, daqui 5, 10 anos, a gente acredita que a universidade consiga passar para mais gente de uma forma cada vez mais constante para todo mundo. E eu quero estar junto dessa universidade, junto com a Maura, porque a gente sabe que ela ainda tem muito tempo aí nessa construção.
E a gente quer cada vez mais com 100 mil novos alunos, 200 mil novos alunos, e com que essas pessoas sendo transformadas mudem a vida de todos que estão à volta dela. E é isso que a gente deseja a todo ser humano, uma transformação e uma evolução contínua. Que massa. Eu acredito nisso e eu vejo você vivendo isso, cara, todos os dias, cara. É uma grande oportunidade poder testemunhar o seu crescimento, o crescimento da Lara e o crescimento da Maura. Mas eu tenho uma última pergunta para você. Posso fazer? Pode. Então tá. Você já ouviu o VDcast em algum episódio? Você já acompanhou? Eu assisti alguns aí. Então você tá ligado que tem um spoiler, né? Cara, tem uma pergunta que eu sempre faço. E a pergunta é a seguinte. Quando você manda um e-mail, só uma porcentagem abre. Quando a Maura faz uma live, só uma porcentagem entra ao vivo. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil com 100% de abertura? O que você diria, amigo? Continuem. Sejam persistentes. Porque, como eu contei aqui na história da Maura, o conteúdo que ela traz hoje é conhecido. Mas há 38 anos atrás, ela tomou muito na cabeça, mas ela tinha no coração dela o propósito daquilo que ela tinha que passar. E, se você tiver essa constância, essa persistência, sempre continue. Porque dificuldades virão, mas se você continuar, você vai conseguir superar. E o desejo da conquista, da realização das pessoas é muito mais forte do que a dor de alguém falar alguma coisa que não te agrada naquele momento. Que massa, amigo. Cara, eu acho que a sua inauguração no mundo fora dos bastidores e de frente para as câmeras foi incrível, cara. Muito obrigado pela sua contribuição e pelo que você escolheu compartilhar aqui com a galera do VDcast, amigo. Eu que agradeço, tô muito feliz, assim, de verdade, fiquei muito emocionado com o convite, tô até agora, assim, um pouquinho exaltado aqui nesse sentido de emoção, porque eu vibro isso, né? Como nós somos energia, eu vibro. E agradeço por esse momento. Muito obrigado pelo convite. Conte comigo, amigo. Obrigado.